Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou aqui para trazer um novo vídeo para vocês falando obviamente sobre o nosso Flamengo. E no vídeo de hoje a gente vai passar aqui para nós entendermos sobre essa condição que infelizmente tem se repetido, do Flamengo ter a gente usa aquela expressão, né? E o time teve dificuldade, pois perdeu o meio de campo. Num determinado momento da partida, faltou o meio de campo. Tá faltando conexão, ficou um pouco mais distante, que buraco é esse que acontece? E o time virou, exemplo, um 4-2-4. Pois bem, nesse vídeo a gente vai passar pelo plano tático do Flamengo e dos adversários. E com essa ajuda aqui da prancheta, a gente vai tentar aqui... É simples explicar. Entender certamente também é simples. Você vai entender. Mas na movimentação e na lógica ali do futebol, você vai entender que tem algumas das suas complexidades. Então, nesse vídeo, é um vídeo tático, onde a gente vai falar sobre essa fase do Flamengo, acontece que ele perde o meio de campo. E para ficar num jogo bem recente, bem fresco na nossa memória, sobre até os jogadores, né, que estiveram em campo, eu vou usar como parâmetro o jogo do Internacional. Mas a gente pode falar sobre os jogos anteriores, onde acabou acontecendo em alguns momentos da partida essa circunstância de ficar caraca, tá faltando meio de campo, perdeu o meio de campo. Primeiro que a gente não pode deixar de considerar, o posicionamento do companheiro, ele influencia diretamente o posicionamento de um outro jogador, né? Então, um exemplo. O posicionamento do Jorginho influencia e impacta no posicionamento do Emerson Royal. O posicionamento do Emerson Royal, ele impacta no posicionamento do Luiz Araújo. O posicionamento do Luiz Araújo impacta no posicionamento do Plata. Estou citando, né, os jogadores que estiveram em campo. E, evidentemente, os posicionamentos desses jogadores, eles impactam nos opositores. E aí a gente não pode deixar de considerar uma coisa. O Flamengo, ele entra, após essa janela, nesse período mais recente, o Flamengo, ele entra em partes do campo em transformação, né? Houve uma modificação no time que a gente não pode ignorar e não descontextualizá-lo. Isso não existe. Sai do Flamengo o Gerson, sai do Flamengo o Wesley. Para esse jogo contra o Internacional, por exemplo, não tem o Wesley, não tem o Gerson, não tem o Pulgar, não tem o Arrascaeta. Então você fala Flamengo 2025, o Flamengo 2025, ele ainda é o Flamengo de Wesley, Pulgar, Gerson, né? Por mais que ele não vá fechar 2025 com esse time e vai se transformar num outro Flamengo, mas o Flamengo que mais esteve em campo é o do Wesley, é do Gerson, né? E com a saída desses jogadores e com a chegada de outros jogadores, muda. Não muda para pior ou melhor, porque isso aí a gente vai sim, perceber no transcorrer da temporada. Mas ele muda. Muda de jogadores que já estão acostumados, jogadores que já estão ambientados a esse esquema, a jogadores que têm ali, entre eles, relações, né? Então até para o improviso, melhor, jogadores que já estão mais entrosados. Entra o Emerson Royal no lugar do Wesley, entrou, por exemplo, o Jorginho, vai entrar, eventualmente, Saul, entrou o Lino. Não quer dizer que são jogadores melhores ou piores. A gente está querendo dar a entender que são jogadores que ainda não estão acostumados. Isso é um fato. Isso impacta no jogo do Flamengo. Então o Flamengo hoje é um time em transformação. Quando chegar em outubro, quando chegar em novembro, no final da temporada, é um time completamente diferente do que foi de janeiro a praticamente até junho. Tiveram modificações. E aí o que acontece, galera? Num jogo como esse, contra o Internacional, o Inter trabalhou... Aqui eu faço só as duas linhas do Inter, tá? Com 4 jogadores, que eu quero fixar nisso aqui. Nem coloquei os 2 atacantes. Quanto menos poluição tiver aqui, vai ser mais fácil pra gente assimilar. Como na grande maioria, e aí a gente pode trazer, sei lá, cara, um número aí de praticamente 90%, os times trabalham com 4 jogadores no meio de campo. A diferença é que às vezes pode trabalhar com 4 jogadores no meio de campo e ter 5 nessa linha, ou trabalha com 4 jogadores no meio de campo, mas é um 4-1, né? E tem mais um atacante aqui, mas não importa. 4 jogadores no meio de campo. Então o Flamengo enfrenta, como o próprio Flamengo marca, né? O Flamengo tá incluso nessa estatística. 4 jogadores no meio de campo. Então o Flamengo tem 4 jogadores para ultrapassar nessa linha aqui, para eventualmente chegar nesses atletas. Vamos lá. Como é que é o Flamengo quando o Flamengo tem a bola? O que acontece? O Flamengo, quando tem a bola, ele tem um homem mais de referência, né? Que pode ser o Pedro, pode ser como foi o Bruno Henrique,
no jogo contra o Internacional, é aquele último atacante, né? Então é aquele cara mais à frente. Ele tem a companhia normalmente de um jogador. Normalmente a companhia desse jogador é do Arrascaeta. Nesse jogo contra o Internacional, esse cara aqui é o Gonçalo Plata. É o cara que encosta mais nesse atacante, é o cara que tem mais liberdade de movimentação. Então, esse é o meio. O Flamengo tem, na ponta esquerda, o Samuel Lino, né? Que hoje é o Samuel Lino, mas até quando era aquele Flamengo, por exemplo, do Wesley, do Gerson, do janeiro até junho, era quem jogar ali, né? Vai qualquer um ali, Cebolinha, Michel, pouco impacto estavam fazendo. Hoje o Flamengo tem o Samuel Lino. E pelo lado direito, onde era o Gerson, e aqui eu acho que há um impacto importante. No jogo mais recente foi o Luiz Araújo, tem sido o Gonçalo Plata, né, com um pouco mais de frequência. O Saul, por exemplo, ele entra nessa posição. Nesse lado aqui foi então o Luiz Araújo. E aí que começa algumas mudanças. O Flamengo ele vai trabalhar com os dois laterais, com os dois zagueiros e com os dois volantes assim, dessa forma assim? Não, há muito tempo, tá? Isso aqui já não acontece mais no Flamengo há muito tempo. O lateral direito ele avança também. Por quê? A estratégia do Felipe é ganhar numericamente. Então ele sobrecarrega a linha do adversário. Como é isso, sobrecarregar? Esse tá com esse tá com esse tá com esse, opa, esse tá com esse, sobrou um. Então ele gosta de fazer normalmente um 5 contra 4, gerar essa dúvida numérica para o adversário. O que tem acontecido é o seguinte, por uma falta nítida também, de entrosamento, de estar acostumado, habituado, enfim, isso vai demandar um certo tempo. A gente tem visto recentemente até o Varela nem faz tanto movimento, que é uma característica dele, porque quanto mais o Varela fazer esse movimento, mais ele vai ter que percorrer para recompor. E o Wesley é um cara que fazia isso muito bem. Então a gente vê, às vezes, o Varela fazendo até umas subidas um pouco mais tímidas. O Wesley ia bastante, porque o Wesley se garantia fisicamente em conseguir defender com transição. Aí tem o Emerson Royal, que acabou de chegar, por exemplo. Acabou de chegar aí. Qual é o momento certo de ir? Quando ele vai? Qual é o movimento do Luiz Araújo para fazer, ou do Plata? Porque é o movimento que ele tem que fazer. Porque não pode acontecer isso aqui. Isso aqui não pode acontecer. O objetivo de acontecer esse movimento é gerar dúvida nesse jogador, lateral esquerdo do adversário, ou no zagueiro pelo lado esquerdo, porque aí se atrair, sobra espaço. Tem sempre que sobrar, ó, sempre tem que sobrar espaço, ó. Tem que sobrar espaço. Se não está sobrando espaço, se não está induzindo alguém, tem alguma coisa errada. Então os movimentos não estão. Então é algo que tem que ser sincronizado. Isso é só uma ponta do lado direito. Do lado esquerdo, a dinâmica é outra. Pois do lado esquerdo já é uma conexão mais longa para esse cara aqui ficar sempre no mano a mano. Não é interessante para o Flamengo, em algumas oportunidades, trazer o lateral esquerdo para perto do Samuel Lino, por exemplo, porque aí o lateral esquerdo vai trazer o meio-campista pelo lado direito, ou ponta do adversário pelo lado direito, e aí vai congestionar. O que o Flamengo quer é, deixa o Lino e o lateral lá. O melhor movimento é esse. O Flamengo atrai o adversário para aqui para dentro, pega um Jorginho, um Léo Ortiz e inverte para o Samuel Lino. Ele fez isso no jogo, eu até havia destacado, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Flamengo fez esses movimentos. Então, o lateral esquerdo é diferente. O lateral esquerdo trabalha na base de saída, junto com os zagueiros. E aí que vem, na minha opinião, são as duas posições mais importantes do time do Flamengo. São as posições que têm maior impacto, a maior influência. São esses dois caras aqui, que hoje é Jorginho e alguém, né? Imagino que com o retorno do Pulgar será Jorginho e Pulgar, mas hoje é Jorginho e alguém, é Everton Araújo, é Alan, não importa, é o Jorginho e alguém ali. E aí que tem um impacto. Porque esses dois caras aqui, eles precisam se aproximar, eles precisam percorrer para trás, eles precisam povoar o meio de campo e tal, e eles são as maiores, em aspas, vítimas quando o Flamengo perde meio de campo. Pois são eles, os jogadores, que acabam ficando numa situação, em alguns momentos, assim. Em alguns momentos, acaba ficando assim. Aí eles ficam expostos e perdem numericamente, no 4 contra 2. E quando isso acontece? Aí que tá. É quando o Flamengo perde o meio de campo. Quando o Emerson Royal não atrai o camisa 8 do adversário, ele não atrai o camisa 8 consegue fechar a linha de passe.
Com isso, o camisa 6 também não é traído pelo Emerson Royal, pela sua ultrapassagem, ele então consegue fixar no Luiz Araújo. O lateral direito fixa no Samuel Lino, pois o lateral esquerdo do Flamengo está trabalhando na base. Então, essa linha aqui do adversário, ela está completa, ela está sustentada. Com isso, numericamente, você já vai ter aqui uma diferença. Nesse setor aqui, você já tem uma diferença. E o que é natural que aconteça? Uma distância. Então vai ficando essa galera aqui e essa galera aqui. Afinal de contas, a bola vai até o jogador. Não é o jogador que vai até a bola. Porque aí passa por uma questão mais conceitual. Então, eles estão aguardando serem encontrados, né? Fazendo lá suas movimentações, atraindo lá, mas eles estão aguardando a bola chegar lá neles. E tem um fator que, na minha opinião, implica nisso, que é este cara aqui, que é o Plata, né? E que é o Arrascaeta, que também foi o Carrascal, né? No final do jogo. Que é o seguinte, é o seu like. Pera aí. Deixa o seu like, irmão. Como é que eu tô esquecendo e você não me lembrou? Deixa o like aí, tá, cara? Que é muito importante pro nosso trabalho, tá? Deixa a sua curtida, deixa o seu like e, pô, se puder compartilhar, mostrar para um amigo rubro-negro também, eu acho que é um vídeo interessante aqui pra gente, beleza? Tamo junto, obrigado aí por essa moral. E aí, vamos lá. Falando desse cara aqui. Quando esse cara fica afunilando junto com o companheiro mais à frente para ficar sobrecarregando essa última linha, ela vai espaçando. Ele vai se distanciando do meio de campo. Vale lembrar que esse cara aqui, ele ainda é um meio-campista. Dentro daquele 4-2-3-1 do Flamengo, ele é um meio-campista. Claro que a organização vai mudando e ele se transforma praticamente num segundo atacante. Mas ele não tá no entre-linhas. A gente vê várias vezes o cara jogando bem próximo à área. O Arrascaeta vários. E aí essa distância vai ficando maior. Com essa distância ficando maior, esses jogadores aqui do Flamengo, eles vão perdendo a sua perspectiva de possibilidades. Ora, se não fez o movimento para abrir na direita, esse cara não cai para dentro, esse jogador fica afunilado lá dentro, esse está sendo marcado, o que esses dois caras vão fazer? Se esses caras perdem a bola, ou se eles não conseguem encontrar esses jogadores, são 5 jogadores que já estarão à frente da linha da bola. Na transição é mais complicado. Por isso que esse cara tem que voltar bem rápido. Porque isso é inevitável. Esses jogadores mais à frente, se perder a posse da bola no meio de campo, eles estão na frente da linha da bola. É natural que estejam na frente da linha da bola. Vai ser difícil. Já são menos 4 jogadores para defender e é transição defensiva. Então tem que ser tudo feito com muita cautela. Se esses caras passam de qualquer jeito, e aí vem a crítica ao Alan, ao Everton Araújo, pois são jogadores que não têm tanta firmeza assim no passe, se eles erram um passe, o sistema todo defensivo do Flamengo vai estar vulnerável, porque é o momento que o Flamengo está preparado para atacar, ele não está preparado para se defender. É a fase que o Flamengo está para construir. Então vai tendo essa desconexão, um buraco vai se criando, não se trabalha tanto no entre linhas, esse jogador está funilando muito em alguns momentos, então ele não está gerando nem essa preocupação nas costas desses jogadores aqui. Esses jogadores aqui estão ficando unicamente preocupados em diminuir o passe dessa turma do Flamengo lá de trás. No jogo contra o Inter, e eu falei para vocês no nosso vídeo de ontem, eles se adiantaram no segundo tempo, né? Os jogadores do Internacional do meio de campo, eles se adiantaram. No primeiro tempo era um bloco médio baixo, e no segundo tempo virou um médio alto. E só deles terem se adiantado, eles mesmos, os jogadores do Inter, conseguiram espaçar mais o time do Flamengo. Porque ficaram aqueles da frente, os do meio, sem tanta ultrapassagem, sem tanto movimento, e aí eu acho que isso vai demandar um certo tempo para esses caras conseguirem sincronizar essas movimentações, e aí a gente tem o Flamengo perdeu o meio de campo, como aconteceu já em alguns outros jogos, que o cenário ele é muito parecido, ele passa praticamente pela mesma situação e repetição desse que vai acontecendo taticamente, beleza? Então, rapaziada, vou terminando o vídeo por aqui, agradeço aí a sua companhia, tamo junto, deixa aí sempre o seu like, tá, cara? Eu espero aí ter feito aí, eu acho que deu pra entender, né, cara? Não é tão difícil não, cara. Pra entender, pra jogar é diferente, mas pra entender não é tão difícil não. Tamo junto, grande abraço, valeu, rapaziada.